Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje recebendo aqui com muito prazer para a gente falar aqui de um tema sensacional, que é o que a gente gosta, né? O Ernesto Sampaio, que é presidente da Companhia Docas de São Sebastião, que o Porto está em franca expansão aí com resultados no ano de 2025 muito bacana. E a gente vai conversar com ele, saber da situação atual do Porto de São Sebastião, inclusive das expansões que devem acontecer aí ao longo desse 2026. Sampaio, seja bem-vindo ao programa Integração. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sampaio, o Porto de São Sebastião acabou de comemorar 71 anos, né? E vocês fecharam o ano de 2025 aí com um resultado, acho que quase 30% superior a 2024, né? Mas a gente sabe que vocês têm um plano que está em expansão, que eu acredito que vai crescer mais do que dobrar a capacidade do Porto de São Sebastião, que é um porto estratégico, né? Para quem conhece um pouco do litoral de São Paulo, sabe ali da capacidade do Porto de São Sebastião, né? Então, queria que você fizesse para nós aqui um apanhado de como tem sido aí os últimos tempos aí do Porto de São Sebastião, como é que vocês conseguiram aí melhorar esse resultado aí, que foi, acho que quase 30%, né? Em relação a 2024, e quais são as perspectivas aí da gente ter essa expansão aí agora durante esse ano, que inclusive eu acho que na previsão de vocês está para o segundo semestre agora de 2026, né? Primeiro vou falar um pouquinho dos nossos resultados recentes, né? A gente, em 2023, teve uma movimentação de 1 milhão e 33 mil toneladas, que para nós, naquele momento, já era muito bom ultrapassar a barreira da 1 milhão de toneladas, né? E em 2024 a gente atingiu 1 milhão e 527 mil toneladas, quer dizer, um aumento de 23 para 24 de cerca de 50%, que até ensejou a gente receber um prêmio do Ministério de Portos e Aeroportos como o porto que mais cresceu, evidentemente, em termos percentuais em 2024. Então, a gente se preparou para isso, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente fez em 2023 foi realmente tentar colocar o Porto de São Sebastião no mapa das rotas logísticas, né? Como você comentou, as pessoas ficam muito focadas, operadores logísticos, claro, é natural que isso aconteça no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Paranaguá. Mas a gente sabe que esses portos já vêm alcançando, né, seus limites de capacidade de movimentação, seja pelos próprios terminais, pelo tráfego de embarcações, pelos acessos terrestres, e aí que o Porto de São Sebastião a gente entendeu que poderia se apresentar como uma alternativa para essas movimentações extras que foram surgindo. Isso, então, a gente conseguiu fazer ao longo de 2023, colocar o Porto de São Sebastião no mapa, uma boa campanha de comunicação social. Só que isso não basta, né, André? A gente tem que também dar respostas em termos de infraestrutura. Então, o governo do Estado de São Paulo já estava em andamento, né, a construção do contorno sul da rodovia dos Tamoios, que a gente sabe que o acesso terrestre é fundamental, né? Quer dizer, até 2020, final de 2024, os caminhões acessavam o porto pela BR-101, isso impacta na vida do cidadão, o trânsito fica mais lento, tem quebra-molas, tem sinais de trânsito. Então, a inauguração do contorno sul da rodovia dos Tamoios, que aconteceu em novembro de 2024, foi fundamental para que essas cargas viessem a serem movimentadas pelo Porto de São Sebastião. Eu costumo dizer o seguinte, né, André? Não adianta inaugurar uma via de acesso esperando que no dia seguinte essas cargas vão chegar. Você precisa anunciar também que isso está acontecendo e mostrar que a obra vai ser entregue. A gente sabe que em logística os contratos são celebrados com muita antecedência, né? Não é igual a um turista, né, que vai acessar ali Ilhabela, ele tem um caminho novo e ele vai usar porque ele optou naquele dia. Os contratos acontecem com bastante antecipação. Então, sabendo que a obra estava em andamento, que de fato ela ia ser entregue, os novos operadores logísticos encontraram uma oportunidade de movimentar
as cargas por São Sebastião. Isso aconteceu em 2024 com esse recorde de 1.527.000 toneladas. Então, era um aumento esperado, né, por causa da infraestrutura de acesso que estava sendo viabilizada, mas a gente não esperava tanto, né? A gente não esperava um sucesso tão grande. Internamente, a gente também fez pavimentação de áreas que estavam ociosas, né? Ou seja, a gente percebeu que os operadores portuários precisavam de áreas para armazenar as suas cargas. Fundamental também, não dá para fazer, a operação não fica muito eficiente quando você embarca a carga diretamente do navio vindo de um pátio fora do porto, né? Ou no sentido da importação, já desembarcar o caminhão direto para o destinatário final. Então, fundamental que tenha área para armazenagem de carga dentro do porto, foi o que a gente fez. Fizemos pavimentações, cerca de 20 mil metros quadrados, para que novas cargas pudessem ser armazenadas. Melhoramos também o viário interno para tornar a circulação de caminhos de caminhões mais eficiente. Então, a gente também se preparou internamente para tornar a operação mais eficiente. Em 2025, a gente teve uma pequena queda de movimentação, 1.440.000 toneladas, um ajuste marginal, mas a gente já percebe que daquele patamar de 1 milhão de toneladas de 2023, a gente já entende que houve um step change, né? Ou seja, o nosso patamar de movimentação agora, de fato, gira em torno de 1,5 milhão de toneladas. E essa queda também, pequena queda em 2025, se deu pela dragagem de manutenção que a gente fez. A gente fez uma dragagem de manutenção do berço principal, esse que está aqui atrás no vídeo, e então o berço ficou inoperante por uns 20 dias, e aí, claro, naturalmente, sem operar no nosso único berço, isso fez com que realmente a gente tivesse uma pequena queda de movimentação. Mas, de qualquer forma, isso deixa a gente muito contente, né? E é claro que esse aumento de movimentação, como você mencionou, gerou também um aumento de receita. Esse sim, a gente pode também e deve comemorar um aumento de receita de cerca de 28% em relação a 2024. A gente conseguiu auferir de receitas no ano passado algo em torno de 75 milhões de reais. E o importante dizer é que esse aumento de receitas não é um fim em si mesmo, né? A gente tem que transferir, retornar o que a gente recebeu de receitas adicionais em novas infraestruturas para o porto, para ele ficar cada vez melhor. Então, a gente já está planejando para agora, esse ano de 2026, aprimorar as nossas balanças de pesagem de caminhões, né, para tornar ainda mais eficiente a movimentação de caminhões. Hoje, o caminhão ele entra no porto, ele tem que ser pesado antes de carregar o navio. E a gente quer incrementar a capacidade de pesagem para que esse carrossel de caminhões fique mais eficiente. Além de outras melhorias de segurança mesmo, né? De sistema de proteção de descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, porque isso, de certa maneira, também é fundamental que a gente garanta para o trabalhador portuário, para o caminhoneiro, para todos aqueles que transitam pelo porto, uma questão de segurança. E o mais importante, né, previsto para mim também para 2026, agora para ser inaugurada a previsão até final de março, o novo acesso ao Porto de São Sebastião, que é uma continuidade do contorno sul da rodovia dos Tamoios. Então vai ter um acesso exclusivo de caminhões para dentro do Porto de São Sebastião, ou seja, os caminhões não vão se misturar com os carros de passeio dos turistas e dos cidadãos que transitam pelo centro da cidade de São Sebastião, e um viaduto de saída desses caminhões que parte de dentro do porto e se encaixa no contorno sul, na rodovia dos Tamoios. Ou seja, os caminhões, André, que transitam com cargas pelo porto não vão tocar em 1 metro do centro da cidade de São Sebastião, naquele melhor conceito de harmonia entre o porto e a cidade, né? Quer dizer, a famosa relação porto-cidade, né? A relação porto-cidade, exatamente. Ou seja, o porto se desenvolvendo, crescendo, aumentando movimentação, criando emprego, renda, recolhendo mais impostos, mas sem impactar na rotina normal do cidadão. Então, essas são as informações do que aconteceu.
o que a gente fez para que essa movimentação aumentasse, o que a gente tem de perspectiva em termos de obras para 2026. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre o arrendamento, como você quiser conduzir, fica à vontade. Então, Sampaio, a gente fica muito feliz porque eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar dessa relação porto-cidade foi no Porto de Barcelona, no ano de 2007, né? Onde, numa visita lá à autoridade portuária, a gente viu essa necessidade de construir uma relação. E a gente sabe que no Brasil, isso só há pouco tempo atrás, questão de 3 ou 4 anos, é que os portos começaram a ter a condição de ter uma relação com a cidade harmônica, né? Porque a gente sabe que a região aí, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, ela vive basicamente do setor turístico, né? E o porto, ele é a grande alavanca de desenvolvimento para as cidades, porque fora da sazonalidade do turismo, a gente precisa que a atividade logística portuária aí, ela seja, né, cada vez mais incrementada, porque isso gera emprego qualificado. A gente sabe como isso é fator de transformação numa sociedade. E está fazendo de uma forma planejada, que nem esse acesso de viaduto aí direto com a rodovia dos Tamoios, é algo fundamental para que o investidor, e toda vez que a gente fala de investimento em logística, como você bem colocou no começo da tua fala, não é algo que se decide do dia para a noite, nem de um dia para o dia seguinte. É tudo investimentos que demoram 3, 4, 5, às vezes até mais, né? Tempo para poder você fazer isso. E a gente está vendo aí que agora o Porto de São Sebastião realmente está num caminho aí de crescimento que a gente tem muito que comemorar, né? Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar 2 setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários abriu consulta pública para receber contribuições ao projeto de arrendamento da área ITJ-01,
terminal estratégico localizado no porto de Itajaí. A iniciativa deve atrair a atenção de grandes operadores nacionais e internacionais interessados em ampliar a presença no sul do Brasil. A Movecta, uma das principais empresas de logística integrada do país, anuncia a chegada de Wagner Ronaldo como Head de Desenvolvimento de Negócios, em um movimento que reforça a estrutura comercial da companhia e acelera sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro. A VLI alcançou um resultado histórico no transporte de grãos e farelos no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, a companhia movimentou 12,4 milhões de toneladas úteis, volume recorde para o período e 7,9% superior ao registrado nos 6 primeiros meses de 2025. As 10 obras do projeto Arte no Porto já estão aqui no Museu do Porto para você conferir. Se você ainda não conseguiu, você tem até o dia 17 desse mês. Os 5 artistas mais votados vão pintar um mural de 40 metros no VLT e você pode votar no seu preferido. Venha conhecer a mostra aqui no Museu do Porto e vote no seu artista preferido. O museu fica aberto de segunda a sábado, das 9 às 5 e a entrada é gratuita. Venha conferir, te espero aqui! Mas a gente sabe que você também tem feito um trabalho muito grande com relação à ampliação do pátio, de novos investimentos aí que beiram 2 bilhões e meio de reais, que isso também vai trazer uma amplitude de movimentação de carga diversificada, né, para o porto muito grande, né? E isso você já teve audiência pública, que está a ajutar isso dentro do Tribunal de Contas da União, para que a gente consiga, no segundo semestre desse ano, colocar essa licitação aí na rua. Bom, esse processo, né, de arrendamento de um terminal multipropósito no Porto de São Sebastião se iniciou em 2023 com as nossas tratativas junto ao governo federal para qualificar esse projeto no PPI federal. Logo no início de 2024, ele foi qualificado, iniciaram-se os estudos, né, feitos pela Infra SA, que é uma empresa estatal vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. Houve a primeira audiência pública em novembro e dezembro de 2024. Fruto dessas contribuições, vieram diversas diretrizes novas do Ministério de Portos e Aeroportos, ampliando a área, o escopo do projeto, deixando mais clara a possibilidade de movimentação de containers, né, o que antes estava um pouco limitado à movimentação de granéis, que é a vocação que hoje a gente tem aqui no Porto de São Sebastião, movimentação de granéis sólidos, vegetais e minerais, né? Malte, cevada, barrilha, açúcar, silicato de vidro, mas expandindo o escopo para a movimentação de containers, porque é uma demanda que existe em todos os portos do Brasil, né? Por mais que o Porto de Santos esteja aí com esse projeto do Tecon Santos 10, existam outros terminais de containers no Porto de Santos, os terminais de contêineres de Paranaguá, de Santa Catarina, no Rio de Janeiro, o mercado exige que tenha mais oferta, né? E o Porto de São Sebastião tem um potencial muito grande, André. Primeiro, por causa do que a gente acabou de falar, né? Do acesso terrestre já consolidado e que é, às vezes, um grande gargalo para os principais portos. O outro ponto forte do Porto de São Sebastião é o acesso aquaviário, né? A gente sabe que a profundidade do canal de São Sebastião é natural, não exige dragagem a 20, 25 metros, o que permite a gente receber os principais e maiores navios do mundo de contêiner. E essa que está sendo prevista, inclusive, na modelagem do estudo. Então, apareceu essa oportunidade de incluir a movimentação de contêiner no projeto e, no final do ano passado, a ANTAC decidiu abrir uma nova consulta pública, que se encerrou agora dia 27 de janeiro. O processo agora vai passar por uma nova fase de revisão, decorrente das contribuições que vieram, ajustes pequenos, né, porque já estamos na segunda consulta pública, para aí sim, a partir desse ajuste final, o processo ser encaminhado ao TCU.
A expectativa é de que esse processo seja enviado ao TCU em meados de abril. Normalmente, o TCU leva cerca de 90 dias para analisar, né, um processo como esse. Ele não tem a mesma complexidade de outros processos de arrendamento, né? É uma área já consolidada, não existem outras cargas que poderiam ser movimentadas. Então, a gente entende que vai ser uma análise também simples, e depois o processo retorna ao Ministério e à ANTAQ para prepararem toda a fase de publicação de edital e agendamento do leilão na B3, o que a gente entende que deve acontecer no último trimestre desse ano de 2026. E a ocupação disso, queria até que você me confirmasse, é algo em torno de questão de pátio de 426 ou 430 mil metros quadrados de movimentação de containers, né? Exatamente. São 360 mil metros quadrados de área onshore, ou seja, aquilo que já existe no porto. Importante dizer que não está previsto nenhum tipo de aterramento para áreas molhadas adjacentes ao porto. E o que complementa esse valor que você falou, de 426 mil metros quadrados, é a construção do pier, né? do pier, com 2 berços de atracação, totalizando um cais de 800 metros lineares, podendo atracar aí os navios o AAA, que é o maior navio de contêineres do mundo, que aí não vai haver limitação de calado, né? Os navios vão poder atracar com carregamento full, ou seja, aquela questão de acesso aquaviário, manutenção de dragagem que vários portos enfrentam. A gente viu aí recentemente a concessão do canal de Paranaguá para que seja realizada uma dragagem de manutenção constante. Esse é um OPEX que não vai ser necessário aqui para o Porto de São Sebastião. O futuro arrendatário não vai se preocupar com questões de licença ambiental para fazer dragagem, disponibilidade de dragas, área de bota fora. Então, é uma garantia que o futuro arrendatário tem de que vai poder operar os maiores navios do mundo com o calado que ele assim desejar. Então, a gente está muito otimista que isso aconteça no último trimestre desse ano, 2026, e lembrando que as cargas que a gente tradicionalmente já movimenta, como citei anteriormente, a barrilha, o açúcar, o malte, a cevada, elas entram como uma obrigação para o futuro arrendatário, ou seja, a cadeia logística dessas cargas não vai ser quebrada, fica como uma obrigação também para o futuro arrendatário, por isso que a gente está denominando como um terminal multipropósito. Containers, carga geral e granel sólido. E no plano de negócio, Sampaio, esse investimento está previsto em quanto tempo? 2 anos? A gente já teria operação nova? O investimento de 2,5 bilhões que você citou, ele começa a ser executado a partir do 3º ano, porque no planejamento, todo o cronograma previsto no EVTEA, os 2 primeiros anos é de obtenção de licenças ambientais por parte do futuro arrendatário. Então, as obras começam no 3º ano, existe todo um faseamento de entrega de áreas. A primeira área a ser entregue é justamente aquela a partir da qual vai ser construído o pier, né, para a atracação desses navios maiores, e na medida que forem entregues essas obras intermediárias, a autoridade portuária também vai transferindo às demais áreas. Enquanto a obra não termina completamente, a operação continua pública até o 9º ano de contrato. Então, em tese, o arrendatário tem até 9 anos para finalizar a obra. Eu digo até porque ele pode se antecipar e realmente terminar a obra antes desse prazo. Agora, Sampaio, a gente sabe que esse investimento sendo feito vai colocar o Porto de São Sebastião num outro patamar, né, que a gente tem hoje, e isso traz também algumas preparações que precisam ser feitas porque novas empresas prestadoras de serviço ou empresas transportadoras de carga tal precisam vir para a região para poder fazer essa segunda operação, né? E a gente sabe que isso é algo que demanda muita conversa com o poder público municipal, porque a ordenação de uso e ocupação do solo é do prefeito, é do município, né? E a gente precisa estar com isso preparado. Essa conversa, o município tem acompanhado esse trabalho
trabalho que você tem feito para que isso também venha lá na frente, depois do terceiro ano, há uma ampliação nessa capacidade de operação dentro do município, para que isso venha também abastecer o porto e consiga fazer com que a logística funcione literalmente, né? Que é o prestador de serviço tirar a carga, colocar a carga, transportar a carga, manusear e até de produção, né? Tem sido visto pelo município essa necessidade de se adaptar à cidade, a esse novo patamar que o Porto São Sebastião vai alcançar? Com certeza, muito bem colocado, André. Realmente, quando a gente prevê um aumento de movimentação de carga, todos esses serviços acessórios, né, que complementam, principalmente quando a gente inclui a movimentação de contêineres, que é uma nova carga realmente para a região, isso traz outras oportunidades de negócios para os empresários. É necessário que as prefeituras locais, aí eu falo não só a Prefeitura de São Sebastião, mas de Caraguatatuba, Ubatuba mesmo, se preparem e comecem a fomentar a implantação de novos negócios. Então, sim, os prefeitos estão muito atentos, o prefeito de São Sebastião tem acompanhado todo o processo, tem interagido bastante conosco, tem interagido com o Ministério, com o Governo do Estado de São Paulo, para entender a dimensão desse projeto e realmente fazer o ordenamento de ocupação do solo, né? Permitir que esses empreendimentos sejam instalados justamente, como a gente gosta sempre de dizer, para gerar oportunidade de emprego, renda e arrecadação de impostos para os municípios. Isso está acontecendo, a gente tem conversado bastante sobre isso. Muito bom. Conversamos aqui com o Ernesto Sampaio, que é presidente da Companhia Doca de São Sebastião. Quero parabenizar você pelo trabalho. Eu te acompanho há bastante tempo, né? Porque estou nessa atividade aí, logística, há mais de 20 anos e vejo o trabalho que você tem feito trazendo resultado. A gente só tem a agradecer você, né? Em nome do Programa Integração, do Encontro Indústria Porto, do Jornal Portuário, que faz parte de toda a nossa cadeia aí, de comunicação, que a gente fala de logística, de atividade de produção, de indústria, né? E falar que foi um privilégio conversar com você e a gente vai estar mais próximo quando tiver a inauguração desse novo viaduto que vai realmente ter um dinamismo fundamental para que o Porto venha alcançar esses números que você colocou. Então, Sampaio, muito obrigado pela tua atenção e pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, dizer que a gente está com uma expectativa muito grande com relação a esse arrendamento. Finalizando aqui, André, porque a gente quer realmente evoluir de um modelo de gestão de porto, de movimentação através de operadores públicos, para ser mais do que isso, né? O Porto de São Sebastião tem um potencial para ser aquele desenvolvedor de novos negócios, nesse conceito de porto mais moderno, né, de port developer, ou seja, ser um catalisador de novos negócios para a região, ser um community builder também, ou seja, não só empreendimentos, negócios que complementam as atividades do porto, mas fazer com que o porto possa também trazer desenvolvimento social aqui para a região, para os cidadãos, acho que isso é fundamental. E a gente também assumir um protagonismo de ser esse âncora de desenvolvimento regional. É isso que a gente está esperando e a gente está no caminho certo. Em breve vai ter esse arrendamento e a gente vai poder trazer essa boa notícia aqui para você. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.